Graça e paz, Deus abençoe aqueles que estão chegando para ouvir mais um tema sobre os estudos que nós estamos fazendo sobre revitalização. Só um minutinho, nós já iremos iniciar pedindo a orientação de Deus e que esse domingo seja um domingo agradável para todos. Deus continue dando a paz necessária para que a gente possa continuar na caminhada. Está muito difícil essa questão da pandemia. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus é fiel e justo. Ele sabe de todas as coisas. Vou pedir a Deus a orientação e a gente irá iniciar. Ó Deus querido, nós agradecemos o Senhor, ó Deus, pela Tua bondade, te agradecemos pela Tua misericórdia, ó Deus. Se nós estamos vivos é porque o Senhor nos permitiu, que nós estivéssemos, porque existe ainda, ó Deus, algo para que possamos fazer, ó Deus, para engrandecer o Teu nome. Também, ó Deus, para ajudar pessoas que estão totalmente, Senhor, sem noção do que devam fazer, como fazer as coisas. Por isso, o Senhor plantou a igreja, a Tua igreja na terra, Senhor, para que nós pudéssemos ser usados em benefício, Senhor, de todas as pessoas, ó Deus. Usados em benefício ao Senhor também. Continue conosco, Senhor. Nos ajude, Senhor, dia a dia. É o que mais nós precisamos. É no nome de Jesus que nós oramos. Ajuda-nos a entender, Senhor, a Tua palavra, santa, tão rica e eficaz também, Senhor. Nos ajude dia a dia, Senhor, é o que mais nós queremos. Amém. Vamos iniciar então o tema que nós iremos trazer nessa manhã: evidências da revitalização da igreja. E vamos utilizar ainda Isaías capítulo 58. Vão olhando, quem estiver com a Bíblia já pode aí sintonizar através da leitura do capítulo 58 de Isaías. Queridos irmãos, na época em que nós vivemos, muitos se esforçam, as pessoas das igrejas se esforçam para que tenha um público que vá até a igreja, ou de repente até mostrar que são diferentes, são especiais, mas em sua forma de cultuar a Deus. Mas as coisas não acontecem dessa maneira, Muitos movimentos se iniciou no século XX, para convencer as pessoas que são igrejas verdadeiras,
tentando impactar as pessoas, né? Mas com uma forma mais externa de ser. A preocupação não deve ser essa, a principal preocupação não deve ser essa. A principal preocupação da Igreja de Cristo é se nós estamos fazendo a vontade de Deus. Aí também corre um risco muito grande, né? Porque muitas vezes nós nos fechamos, né, dentro de um quadrado, achando que aquilo é aquela maneira só de ser que agrada a Deus, só aquela maneira é a bíblica, e às vezes nós estamos errados também. Nesses dias em que nós vivemos, nós temos que abrir mais a nossa mente, o nosso coração, olhando com uma visão mais ampla a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é muito rica para que a gente feche em conceitos pessoais em relação à Bíblia. Eu acho que aí justamente que dá pane na cabeça da igreja quando vê, né, a forma de cultuar, de adorar dos africanos, por exemplo, né, uma igreja mais tradicional igual a nossa, quando vê uma igreja africana na adoração, não tem nada a ver com a gente. E aí que é interessante, né, porque a palavra de Deus, ela atravessa culturas sem deturpar a palavra de Deus, né? Porque o que importa é o que está realmente dentro de nós. Se é o Espírito Santo mesmo, então, diferentemente de maneiras de agir externa, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é justamente aquilo que Deus está dirigindo, aquilo que Deus está guiando. Mas revitalização não é mágica. Quando a gente fala de revitalização, eu escutei já algumas coisas em relação a isso. Algumas pessoas achando, né, que quando nós iríamos falar sobre revitalização, a gente estaria tentando colocar uma nova maneira de culto. Nem ouviu, nem tentaram entender, né? Nem acompanharam os estudos, as lições, né? Já estão achando... Sabe aquela comida que a gente põe à mesa para servir, né, para as pessoas comer? As pessoas olham assim na mesa e perguntam, viu? O que tem aí? Daí você fala, tem isso, tal, tem um pouco de cebola. Não gosto. Mas experimenta um pouquinho, né, para saber o gosto. Não, eu não gosto. E a pessoa nem experimentou. Então, na verdade, para a gente falar, né, alguma coisa sobre o assunto, a gente tem que ler, a gente tem que estudar e a gente tem que aprender. Quando nós estamos falando de revitalização, nós estamos falando de voltar, né, o fogo aí no braseiro. Não tem nada de diferente, né? Não tem nada a ver com forma diferente, de culto externo. Tem a ver de diferença do culto que está brotando, que brota do coração, porque ele pode ser tão animado, pode ser mais tradicional, e nenhum dos dois impactar o coração de Deus. Nós queremos, na verdade, referindo ao Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja movendo o coração das pessoas. Parece que nós temos deixado, queridos irmãos e irmãs, nesse longo dos anos, deixar que o Espírito Santo de Deus age. Nós queremos agir à frente, não que nós não devamos agir. Ele usa, né, nos usa para que a gente haja,
mas através do Espírito Santo de Deus, Ele que dá direção, Ele que nos motiva, Ele que nos empolga para que a gente possa fazer a sua vontade. Jesus declara, em João 3,7, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. A gente só escuta mas a gente não sabe muito bem, da onde que ele surgiu e para onde que ele está indo. Assim o Espírito Santo de Deus, ele age com poder, a gente sente a sua presença, mas ele vai levar até onde ele quer que chegue, independentemente de nós. Isso que é interessante, usando a pouca capacidade que às vezes nós temos, ele leva, carrega para lugares mais distantes da terra, impactando. Às vezes nem vem impactar pessoas de perto, mas pode impactar uma pessoa que precisa, lá nos confins do mundo. E alguns sinais começam a surgir aí, algumas evidências, sinais de uma igreja revitalizada. O primeiro ponto é a resposta do Senhor ao clamor do povo. Olha só, vamos repetir. A resposta do Senhor ao clamor do seu povo, citando o verso 8 e 9 desse capítulo 58 de Isaías. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem sentença, ou melhor, a cura brotará sem detença, a sua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Por que será, que muitas vezes a gente fala assim, eu orei, a gente está orando já há certo tempo, pedindo algo, para que Deus mostre ou faça, e a gente não está vendo nada de diferença, parece que Deus não está ouvindo a nossa voz. Tem tudo a ver com o nosso coração, com a revitalização nossa, que surge de uma intimidade. A gente crê no nosso coração, não fica duvidando. Quando já começa a surgir essas dúvidas no nosso coração, é um sinal de distância que nós estamos. Deus, Ele está sempre com as mãos estendidas para nós, para o seu povo. Quem se distancia somos nós. A gente perde a vontade, a gente perde aquele vigor, não desejo mais orar, não desejo mais cantar. E existem momentos de sequidão do povo de Deus. O próprio salmista Davi, ele teve uma época da vida dele que estava assim, muito seco. Eu não sentia a presença de Deus. Parece que as coisas não alegravam o coração dele, não tinha vontade mais de compor, Os salmos, as músicas, de louvar a Deus com a sua harpa. Ele se distanciou. As coisas desse mundo começou a fazer mais sentido, na vida. Começou a olhar todas aquelas conquistas, guerras ali conquistando outros territórios, e o coração dele plantou muito na questão do poder, o rei Davi, e as coisas de Deus
acabaram ficando um tanto de lado. A gente tem que voltar o nosso coração a ter intimidade com o nosso Deus. As coisas desse mundo, eu acho que agora está mais forte do que nunca. As coisas desse mundo, as pessoas estão muito preocupadas, né? Agora com a pandemia aumentou muito mais, porque a preocupação das pessoas está lá na vacina, se a gente, né, poderá ser vacinado para a gente poder fazer as coisas com mais liberdade de novo. E as coisas vão voltar tudo, né, como era antes. Eu acho que o ponto central nesse momento é nós justamente colocarmos as nossas atenções em Deus mais do que nunca, né? Diria assim, mais do que nunca, nesses dias, voltar o nosso coração e deixar para que Deus, Ele tenha o domínio sobre todas as coisas. Se tem vacina, é aquela briga, né, entre políticos e olha, um xingamento, né, um xinga o outro daqui e ali, covarde porque não está querendo vacinar. E é justamente o que o nosso inimigo gosta, né? A festa do nosso inimigo deve ser muito grande, né? Porque enquanto os seres humanos estiverem em desarmonia, com seus corações intranquilos, nós nos afastamos de Deus. Deixa o mundo viver, sabe? Não se deixe contaminar. Mas a gente acaba se contaminando, né? Eu tenho me desligado de notícias aí, para não falar que não assisto nada, de vez em quando dou uma ligada relâmpago, né? Só para saber assim, o geralzão mesmo e já me desligo. Porque isso angustia o coração do ser humano e daí tira a paz. E aquilo que a gente deveria fazer para Deus, a gente não faz. A gente fica perdido. E um dia todinho tomado pelas preocupações. E a gente não deixa de fazer o que Deus pretende fazer no coração das pessoas. Salmo 126, de 1 a 4, diz assim: os atos de Deus se tornam manifestos e percebe-se que a mão abençoadora do Senhor está sobre o seu povo para renovar a vida e a alegria. Isso é revitalização, renovar. É aquilo que a gente tinha antes. Poderíamos citar volta ao primeiro amor, né? Aquele impacto, aquela paixão, né? A vontade de seguir, aquela procissão para a casa de Deus, né? Que o povo judeu fazia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E existia toda uma paixão, uma vontade, né, de seguir aquela procissão para ir à casa de Deus. Era assim que acontecia. As pessoas seguindo aquele trajeto, indo com alegria para a casa de Deus. E vamos além, né? Primeiro ponto, ter essa vontade de ir à casa de Deus. Segundo ponto, ao retornar da casa de Deus, aquilo deve permanecer na nossa vida e fazer diferença para o dia a dia da nossa vida. Olhe que Neemias, ele cita lá no capítulo 2, verso 18, e lhes declarei como a mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra.
Então é Deus que dá força, né? Se dispuseram e começaram a edificar. Tem que haver esse impacto, né, de ida, de impulso. Ele nos impulsiona e a gente vai. É quando há uma guerra, existem aqueles mais tímidos, né, medrosos, né, que precisam um grito do seu superior no ouvido dele para ele acordar e ir, porque fica impactado, né, com os tiros para todos os lados, morte para todos os lados e a tendência a se esconder para não levar tiro. Mas a guerra avança e se ficar parado sempre no mesmo lugar, tem um momento que se refugia, toma o fôlego, faz o projeto e vamos para cima. É assim que funciona numa guerra. Para que a gente possa vencer, a gente tem que ir avante. Se a gente ficar todo o tempo só escondido atrás das pedras, né, atrás das árvores, a gente não vai ganhar a batalha. No momento a gente vai deixar de perder alguns números, recuperar o fôlego para a gente conquistar o terreno de novo. E às vezes no grito, vamos! Né? Avancemos, né? Uma palavra de ânimo, coragem, nós vamos conquistar, né? E nós avançamos a batalha, né? Seguindo, porque não deixa de ser uma batalha a nossa vida, porque nós guerreamos, né? Com toda essa impotência que nós temos como pessoas, nós temos que pedir para que Deus nos ajude, né, nos dê a força necessária para que a gente possa prosseguir, e daí as coisas vão acontecendo assim. Atos 2:42 a 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Presta atenção. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então tem uma palavra aí que é chave: salvos, né? Não é só números, né? Porque a primeira medida ia acrescentando número, né? E a gente fica preocupado em mostrar esses números, né? E a verdade é salvos. Pode ter uma igreja cheia de gente, e quem que é salvo não cabe a mim dizer, né? Isso daí é de Deus, mas a gente tem que fazer uma observância da palavra de Deus. Salvos, porque a ideia é que nós nos lancemos para alcançar pessoas a serem cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, salvos por Deus. Se a gente levar a pessoa só para a igreja, para não encher ele de nada, não encher ele de coisas que não vai transformar a vida dela, a ter um encontro pessoal com Deus, a ter uma conversão com Deus, não tem sentido também. Porque às vezes nós paramos e pensamos isso, né? Vamos levar o pessoal para a igreja. De repente, num momento, Deus impacte a vida dela. Mas se a gente nem a gente achou a resposta, né, dessa questão do Espírito Santo de Deus em nossa vida, não vai impactar a vida da pessoa. Ela vai fazer realmente aquilo que eu sempre faço, parte de um clube, né, de uma instituição. E ela nunca vai saber o porquê que ela está ali, realmente o porquê que ela está ali. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A manifestação da presença de Deus junto a seu povo era real. Vejam bem, a manifestação da presença de Deus
junto ao seu povo era real. Esse é o mais evidente e veemente sinal de revitalização. É real, né? Não tem manipulação, números, né? Acrescenta números, não, acrescenta o que ia sendo salvos. O segundo ponto, queridos, a manifestação da providência divina a favor do seu povo. Vou repetir. A manifestação da providência divina a favor do seu povo. Existe uma promessa, versículos 11 e 14. É a promessa de Deus sobre o seu povo revitalizado. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Percebe que há toda uma proteção, uma providência de Deus, queridos. O servo de Deus, a serva de Deus, existe momento de dificuldade do servo de Deus, mas o justo nunca mendigará o pão. E justamente as coisas aconteciam quando havia escassez na vida espiritual do povo de Deus. A guerra alcançava o povo de Deus. Todo tipo de situações alcançava o povo de Deus. Quando eles percebiam toda essa escassez da providência divina, eles começavam a perguntar: o que está acontecendo? Isso já é natural e Deus permite que isso aconteça para que a gente nunca se esqueça que todas as coisas vêm de Deus. A providência, queridos, daquilo que nós temos na nossa mesa, daquilo que nós temos na nossa vida, vem de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, as coisas começam a caminhar por um lugar obscuro e começa a faltar tudo. É normal nós percebermos, né, um grupo de pessoas que sempre estão a reclamar no seio da igreja. Isso é no Jardim Serrano, isso é em outras igrejas também, que sempre daí você pergunta o que está acontecendo, ou ela mesma deve perguntar: por que isso está acontecendo? Será que eu tenho falhado com Deus? A gente sempre falha, essa é a verdade, né? Até o pastor aqui falha também, né? Inúmeras vezes, muitíssimas vezes. Mas isso é para acordar, para que a gente acorde e pense: Senhor, eu não estou distante de Ti. Quantas coisas eu tenho prometido para o Senhor e não tenho feito? Tenho desviado os meus passos. Eu olho a vida de alguns irmãos e me entristeço, porque poderiam estar de uma forma melhor financeiramente. Não que, não tenha pobrezinho no povo de Deus, vai ter um monte. Aliás, a maior parte do povo brasileiro são pobres mesmo. Né? Eu também sou, né? Mas a questão não é essa, gente. Sempre está faltando, a pessoa está sempre doente, está sempre faltando o que comer,
está sempre reclamando, doenças aqui, dali. Também repito, vai ter esses problemas na nossa vida? Vai. Mas não está na hora de se perguntar o porquê, se a doença não é mais espiritual, se não é mais o abandono das coisas de Deus e não tem seguido retamente o caminho do Senhor e tem atraído todo esse tipo de coisas ruins para a sua vida e não tem deixado de se beneficiar das bênçãos de Deus. É claro aqui, daí Isaías 1, 19 ao 20, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E daí tem outras profecias, em outros livros da Bíblia que vai nessa mesma direção. O povo de Deus desvia dos caminhos do Senhor, as coisas ruins começam a acontecer. E eu vejo aí até um benefício de Deus, para que o povo de Deus acorde e se volte. Porque se não houvesse essa limitação, as guerras não alcançassem a pessoa, os problemas de uma maneira mais agravante alcançasse, as pessoas, ele nunca iria saber que o fato se dá porque ele deixou de seguir o caminho de Deus. E se permite que isso aconteça, para que o povo de Deus acorde e fale: puxa vida, por que a pessoa é abençoada? Não que ela seja rica também, mas pelo menos ele não vê, a pessoa está sempre reclamando, está sempre, eu conheço o povo, eu estou há 55 anos na igreja, e a gente percebe que tem um grupo de pessoas que toda a vida necessita, gente. Toda a vida precisa e precisará de auxílio. Mas a gente tem que estar junto com esses irmãos e alertá-los. Não é só levar as coisas materiais, e a gente geralmente leva lá uma cesta básica, a gente não abre os olhos. Eu tenho feito isso, nesses tempos, aberto os olhos. Olha, volte para Deus. Quando você voltar para Deus, todas as outras coisas vão começar a mudar também em toda a sua família, em toda a sua casa. E as pessoas querem seguir a vida agindo de maneira incorreta, não seguindo os conselhos. Deus aqui é uma forma de conselho que ele dá: olha, seguir não vai faltar nada de bom para você, se você deixar o meu caminho, vai alcançar as coisas ruins na sua vida. E é assim que vai acontecer. A gente viu como aconteceu com o povo de Israel lá no Antigo Testamento, e a gente tem acompanhado isso na nossa vida. Quem é mais velho tem acompanhado a vida das pessoas, como tem se seguido. Deus, ele quer abençoar a cada um de nós, mas nós precisamos mais do que nunca voltar a ter essa intimidade com o nosso Deus, para que a sua providência divina se manifeste a favor de cada um de nós. Nós vamos lá para o terceiro ponto e último: a paixão missionária demonstrado pela nova geração. Repetindo, a paixão missionária demonstrada pela nova geração. Olha só o que diz o verso 12: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações,
e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Paixão missionária demonstrada pela nova geração. Eu acredito, desses anos que eu tenho caminhado como igreja, a paixão missionária, ela não esfriou agora, nesse momento, ela já vem se esfriando de 20 a 30 anos atrás. Existia uma prática que nós fazíamos, evangelizar, a gente dizia assim, vamos evangelizar o bairro, e nós saíamos, entrega de folhetos. É bem simplista até, mas a gente fazia, alguma coisa, assim, voltada, mas a visão missionária é muito mais do que isso. Uma pequena contribuição, de repente, seria a gente estar, quando estivemos distribuindo alguns folhetos lá no Jardim Serrano, eu fiz uma mensagem mais própria e coloquei o telefone, o telefone pessoal meu, como pastor da IPI do Jardim Serrano, para que, se eles tivessem alguma vontade de ouvir a palavra de Deus ou alguma necessidade, eles teriam o meu telefone pessoal para me ligar. Por quê? Eu dou mais uma opção, porque nós saímos dali, nós temos um encontro momentâneo com uma pessoa, a gente fala de Deus e entrega ali uma mensagem bem simples, da palavra de Deus, mas e daí? O negócio acabou, terminou por ali? Não. Foi simples a maneira que eu fiz, muito simples, mas eu deixei à disposição. E às vezes nós não queremos ter o nosso tempo disponível para as pessoas. E a gente gasta, a disposição nossa, está mais eu como pastor, para resolver problemas administrativos da igreja, e isso a gente gasta um bom tempo. Eu digo, mais da metade do nosso ministério é gasto com problemas administrativos da igreja, e a gente quase não se liga que a gente tem que dar mais em relação às pessoas, em falar de Deus para as pessoas, em mostrar. Isso é discipulado. Eu vejo quando as pessoas falam em discipulado, a gente já monta uma classe bíblica de discipulado com os membros da igreja, E as coisas morrem por ali. Discipulado é mais do que isso. No primeiro momento, a gente vai ensinar as pessoas como ser discípulos e como discipular as pessoas. E daí, no segundo momento, a gente vai o quê? Fazer discípulos. E fazer discípulos não dá para fazer um montão de discípulos. A gente tem que pegar uma, duas, dependendo da sua disposição, é a quantidade de discípulos. Jesus ele pegou 12, mais próximos, ele tinha mais. Mas 12 discípulos eram os próximos dele, andava para qualquer lugar. Comia com ele, dormia, passava o tempo todo com ele, porque eles iam aprendendo de acordo com aquilo que o seu mestre fazia. Ele vai pegando até os trejeitos do mestre, pega tudo. Essa é a ideia, porque se nós não tivermos uma vida real com Deus, aqueles que conviverem com a gente, ele não vai saber realmente se aquilo é verdadeiro ou não. Tá só na teoria, aquilo que a gente fala para as pessoas fazerem. Mas primeiro começa da gente fazendo, aí então é o maior complicador, se as pessoas passarem um tempo em convívio com a gente, o que elas vão aprender? São coisas de Deus, relevantes de Deus, ou vão aprender justamente o contrário?
é uma das coisas que eu tenho pensado, né, em relação à minha pessoa, né? Eu levar uma ou duas pessoas e dispor, né, de carregar essas 2, 3 pessoas em uma parte, pelo menos, da vida, né, levando o que eu vou ensinar, né? O que elas vão aprender com a minha atitude. Então a geração de hoje está apagada em relação a isso. Nós estamos hoje mais preocupados com essa questão da gente fazer, né, os trabalhos virtuais, e é uma opção tremenda, porque como a gente não pode se encontrar na igreja nesse momento mais crítico, a gente tem essa opção, né? Mas o pessoal tem ficado doente, né, com essa questão de virtualidade nas coisas, das coisas mais de longe. E discípulos não se faz de longe, né? Faz de perto. Como que a gente vai fazer com a nova geração? Porque essa é uma preocupação nossa, que a paixão, né? A paixão que tínhamos, ou temos, é sobre missão, sobre estender o reino de Deus a todas as pessoas, que não apague do coração dos mais novos. Eles saibam disso, né? A gente ajuda eles a entender que essa missão deve ser continuada. Eu escutei há pouco tempo, né, uma pessoa, grandes nomes aí, né, dos pregadores de renomes. Escutei uma fala, ele estava presente, né, no recinto, ele dizendo que ele ficou, né, um tempo com problemas psicológicos, com todo esse negócio da pandemia e tal, e ele contando para nós, não vou falar o nome por ética, falando, gente, eu olhava lá no meu Instagram e olhava quantas pessoas tinham me curtido, daí eu ia olhar no perfil do outro colega meu, e eu via que ele teve mais curtida do que eu. E eu ficava doente, por que ele está tendo mais curtida aqui? Olha só, é um pastor, nós não estamos falando de um pastor simples assim como eu, né, um membro de uma igreja, nós estamos falando de um pastor de renome. Ele foi vítima da doença do século, de ficar olhando na rede social todo momento se ele estava tendo curtida. Esse material que nós disponibilizamos aqui é para ficar aí, né? Aqueles que tiverem interesse, o Espírito Santo brotar é para colocar em prática, não é para trazer nome, né, para o pastor Ageu, nem para a IPI do Jardim Serrano. A palavra é para que Deus transforme e mude o nosso coração, mas parece que as coisas estão mudando, né, de eixo, e isso é um problema, é a doença do século. E nós precisamos continuar com que as pessoas sejam motivadas pelo Espírito Santo para fazer a obra dele, e não para se tornar, né, mais um ator, mais uma atriz nas redes sociais. Nós não precisamos disso. Quem precisa do nome é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos tirar as almas que estão indo diretamente para o inferno, queridos irmãos, alcançar a salvação. E nós temos que ter essa mente, essa vontade bem nítida na nossa vida, no nosso coração, para que essa chama não se apague nunca. Joel 2, 28 a 32 diz assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Então, é tudo aquilo, né? Aquela chama que acendeu um dia quando a gente era jovem, a gente, nossa, eu quero me tornar, né, um ministro do Evangelho. Foi isso que Deus colocou no meu coração, colocou outras coisas diferentes no coração de outros irmãos, para que seguissem. Os jovens no futuro terão que ter esse mesmo despertamento, até porque
Na minha juventude eu não queria ser pastor, né? Isso foi mais tarde que aconteceu. Era o campo mais do ministério musical. O primeiro dom, né? É o primeiro ministério que Deus me deu. Porque eu sempre fui muito tímido, gente. E Deus, pela sua misericórdia, me trouxe até aqui. Mas para Ele, para honrar o nome dEle, não para o meu. Né? Sei que o meu nome não vale nada aqui na terra. Mas o nome de Jesus Cristo vale. E é por esse nome que nós temos que lutar constantemente, levar, né, uma vida de gratidão, uma vida de santidade, sonhando. Eu estou partindo para a terceira idade, né? Então eu estou sonhando e vendo coisas ainda que irão acontecer, que devem acontecer para o povo de Deus. Triste realidade quando a nova geração da igreja não profetiza, não sonha, não tem visões. Nós temos que pedir, queridos irmãos e irmãs, que isso comece a brotar no coração dos mais novos, a vontade de prosseguir, né, olhando para nós que somos mais maduros já, e a gente servir de inspiração para eles, para que eles façam assim, não, né? Um dia o pastor Ageu vai deixar de pastorear, né? Deus vai tomar ele e eu tenho que continuar o trabalho. E é assim que as coisas sucedem, né? Nós vamos deixando as nossas atividades para outros virem e a gente ficar apoiando ainda. Enquanto estiver vivo, nós temos ainda disposição para a obra de Deus de maneiras diferentes. Mas nós temos que pedir para que os nossos jovens sejam alcançados por essa obra gratuita de Jesus através do Espírito Santo. Isaías teve o desprazer de ser testemunha de uma época assim descrita. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. 40:30. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Às vezes eu tenho a impressão que os jovens estão cansados. Às vezes parece que está mais cansado do que nós, que já tivemos uma caminhada longa, né? Tudo que vai pedir, né, para um jovem. Eu sinto até o suspiro de cansaço, né? Fala, caramba, mas está começando ainda, né? Está começando, já está cansado. Eu não sei se são os tempos. Aqui, pelo menos, o profeta demonstra que lá também teve esse tipo de coisa. Olha só, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Então, queridos irmãos, você tem que pedir para revigorar mesmo, revitalizar a força. Nós precisamos da força que vem do Senhor. E para terminar, 40:31, mas o que espera é complementação daquele versículo que eu falei antes. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Termino, né, esse momento de hoje muito emocionado, porque o Senhor é aquele que recupera as nossas forças. Não temos força de nós mesmos, irmãos e irmãs, mas a força vem do Senhor. E nós vamos ser renovados pelo Espírito Santo do Senhor. Repetindo, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças,
sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar. Ó Deus querido, Deus eterno, maravilhoso, nós estamos em Tua presença, Senhor, e sentimos o quanto a Tua igreja precisa de Ti. Sentimos, Senhor, com certeza, nesses dias em que nós vivemos, Senhor, a fragilidade, Senhor, que nos apanha e nós sentimos cansados, Senhor, em nossos corpos físicos, emocionais, psicológicos, mas o Senhor é quem renova as nossas forças, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos renove, nos ajude, Senhor, a caminhar. Renova as forças do Teu povo, Senhor. Nos ajuda, Senhor. É esse o nosso pedido, Senhor, o pedido que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um bom dia, na paz do Senhor. Vamos aguardar, tá? Que tudo se renove, começar no nosso coração. A pandemia vem posteriormente, né? Deus irá colocar. Deus sabe de todas as coisas, mas primeiro tem que começar no nosso coração. A gente estando bem firmado em Deus espiritualmente, todas as outras coisas se tornam minúsculas. Todos os problemas se tornam pequenos diante da grandeza de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Fiquem com Deus.